segundo. Bom dia, boa tarde a todos. Bem-vindos ao primeiro webinar aí da nossa série de webinars Desenvolvimento de Carreira para Pesquisadores, organizado pela Euraxis Brasil. Essa série de webinars ela é o resultado de uma pesquisa que a gente fez no primeiro semestre sobre temas relacionados à carreira em pesquisa que seriam interessantes a serem abordados para o nosso público. Então, é especialmente aí para o nosso público aqui do Brasil, em relação à carreira de pesquisa. O meu nome é Daniel Costa, eu sou coordenador local aqui na Euraxis Brasil e vou ter o prazer de moderar o evento de hoje. Como todos sabem, o tema desse primeiro webinar é sobre redação de boas propostas para financiamento. E agora eu gostaria de apresentar as estrelas de hoje, os nossos panelistas que estão aqui com a gente. Vou começar com a Cibele Vilaça. A Cibele é uma geneticista de populações formada pela Universidade Federal de Minas Gerais em Ciências Biológicas, com mestrado em Genética também pela UFMG. Ela tem doutorado em Biologia Evolutiva pela Universidade de Ferrara, na Itália, e foi bolsista de pós-doc pela Alexander von Humboldt Foundation, na Alemanha, e também pela Natural Science and Engineering Research Council, no Canadá. Atualmente, ela tem uma bolsa individual, Marie Sklodowska-Curie, também chamada de Individual Fellowship, MSA-IF, na Itália, e trabalha com genômica de tartarugas marinhas brasileiras. Bem-vinda, Cibele, obrigado aí pela participação. Vou apresentar também o nosso segundo panelista. Contamos aqui também com Bernardo Franklin, graduado em Biologia, com mestrado e doutorado em Biologia Celular e Molecular pelos Institutos Oswaldo Cruz, no Brasil, e René Rachou, na França. Ele foi vencedor do prêmio de melhor tese da CAPES e de diversos financiamentos internacionais, como Alexander von Humboldt Fellowship e o Starting Grant do prestigioso European Research Council. Hoje ele é professor de imunologia e comanda o grupo de pesquisa A.G. Franklin no Instituto de Imunidade Inata na Universidade de Bonn, na Alemanha. Além de ser pesquisador consagrado, o Bernardo traz também o olhar de um avaliador, pois ele avalia as propostas para a Comissão Europeia também, propostas de pesquisa. Então tem bastante experiência nessa área. Eu queria agradecer pelo tempo dos dois panelistas. Muito obrigado por cederem aqui seu tempo e poderem falar com o nosso público, compartilhar um conhecimento tão valioso e importante para pesquisadores. Antes de começar a apresentação, gostaria só de relembrar aqui um pouco o trabalho da Euraxis Brasil. Acho que vocês não viram a passar o slide, agora foi. Beleza. Gostaria de falar então um pouco sobre o trabalho da Euraxis Brasil. Como muitos sabem, somos uma iniciativa da Comissão Europeia para promover o desenvolvimento de carreira e a mobilidade de pesquisadores entre a Europa e o Brasil. E trabalhamos, portanto, fornecendo informações e apoio a pesquisadores e instituições. Os nossos recursos são centralizados aí no nosso site ou no portal e divulgamos as nossas atividades por meio de redes sociais, Facebook, Twitter, e temos um canal também no YouTube. Se vocês quiserem se manter informados sobre futuras atividades, chamadas abertas, inclusive para as bolsas individuais MSA, por exemplo, como a Cibele bolsista, e sobre futuros eventos que a gente vai fazer, também sobre os desenvolvimentos na área de pesquisa e inovação entre Europa e Brasil, eu recomendo que assinem a nossa lista de difusão. Minha colega Charlotte vai colocar o link provavelmente no bate-papo para vocês verem. E a gente não manda tantos e-mails assim, a gente manda um e-mail a cada 2 semanas, então a gente não vai lotar a sua caixa de e-mails. Bom, basicamente é isso que eu queria falar sobre a Euraxis antes de começar. Agora eu queria apresentar para vocês a agenda para a gente ver como é que vai funcionar o webinar de hoje. Depois dessa abertura e introdução sobre a série de desenvolvimento de carreira para pesquisadores, vai ter a apresentação tanto da Cibele quanto do Bernardo falando sobre o mesmo assunto, sobre como redigir uma boa proposta para obter um financiamento. E depois a gente vai fazer algumas rodadas de perguntas feitas por vocês, que a gente vai coletar pelo chat. Vocês têm que enviar essas perguntas por escrito. No final de ambas as apresentações, vamos fazer algumas séries de perguntas e respostas. Bom, antes de começar, queria só novamente aí falar da nossa série. Esses são os próximos webinars. Temos o primeiro hoje e toda penúltima terça-feira dos meses de junho, julho, agosto e setembro, a gente vai ter, às 10h30 da manhã, sempre no horário do Brasil, um webinar diferente sobre temáticas que o nosso público escolheu na pesquisa que a gente fez no primeiro semestre.
Bom, sem mais delongas, vamos entrar aqui na parte principal do nosso webinar. Vamos começar com a apresentação da Cibele Vilaça. Ela vai compartilhar a tela agora com a gente. Cibele, você deve ter recebido. E foi? Não. Ainda não. Isso, agora foi. Cibele, the floor is yours. Obrigada, Daniel. Estão me escutando? Tá, né? Sim, sim. Então, bom dia para todo mundo que está no Brasil. E obrigada, Daniel e Charlotte, pelo convite de falar um pouquinho sobre como submeter uma proposta de financiamento. Bom, então eu sou a Cibele e, como o Daniel disse, eu sou atualmente uma fellow da Marie Curie aqui em Ferrara, na Itália. E eu queria, então, só falar um pouco do como que eu acho como que escrever uma boa proposta de financiamento. Eu coloquei uma tartaruga aqui, porque eu trabalho com tartaruga e todos os meus exemplos vão ser de tartaruga. Então, por que a gente tem que escrever, né, gostaria, ou escreve uma proposta de financiamento? Então, pode ser para pedir, deixa eu só dar aqui. Pode ser para pedir um dinheiro para uma pesquisa, seja para alguma viagem, algum trabalho de campo, um experimento, um equipamento específico ou algum congresso. Pode ser também para melhorar o currículo, que também isso, pedir, né, ter financiamento num currículo é uma coisa que mostra, né, uma certa independência do cientista, do pesquisador. Pode ser também porque, por exemplo, para um aluno de doutorado, para um pós-doc, queira receber um salário, né, pode pedir uma bolsa. Então, submeter, por exemplo, para Marie Curie ou para Humboldt, você também vai ter que escrever uma proposta. E, como eu disse, mostra uma certa ter no currículo propostas de financiamento já, né, aprovadas, mostra uma certa independência do pesquisador. Seja ele até, né, se for aluno de mestrado ou de doutorado, isso é uma coisa que aparece bem, assim. E, por exemplo, quando você quer pedir, às vezes, um financiamento um pouco maior, né? Então, aqueles financiamentos grandes pode ser tanto por respeito, por prestígio, né? Que é uma coisa que mostra que também, além de independência, que o pesquisador consegue financiar a sua própria pesquisa, né? E pode ser também, e eu sou culpada disso, porque a gente simplesmente gosta de sofrer, porque às vezes o financiamento só vai trazer dor de cabeça e mais trabalho para a nossa vida. E na linha de gostar de sofrer, eu posso dizer aqui que eu sou uma das que gosto de sofrer aqui. E então eu vou só mostrar um pouco dos projetos que eu já tive aprovado e que não, às vezes não. Então, por exemplo, eu tive uma bolsa da Alexander von Humboldt para ir para a Alemanha. Eu fui uma das poucas, eu acho, pessoas lá quando o Ciências Sem Fronteiras ainda estava bombando, em 2012, 2013, que teve uma Ciências Sem Fronteiras rejeitada, que depois, enfim, a gente mudou o projeto e tudo e foi aprovada. Eu tive também uma DAD Leibniz, que é uma bolsa também de pós-doc especial só para os institutos Leibniz. Por exemplo, dos projetos maiores que eu já submeti, que foi para o DFG, que seria o equivalente ao CNPq, mais ou menos, alemão, ele não foi aprovado. Tem, por exemplo, sociedades também internacionais, eles têm grants, eles têm projetos que são pequenos, relativamente pequenos, que podem dar para alunos até de doutorado e de pós-doc, podem submeter. Então, por exemplo, a British Ecological Society tem um esquema de financiamento assim, e outras sociedades também têm, que a minha, por exemplo, não foi aprovada. O meu primeiro financiamento, na verdade, foi um do CNPq, e aí é para dizer que, às vezes, a gente pensa assim, eu não tenho um currículo bom ainda, eu não tenho muita publicação, não vou submeter porque não vai ser aprovado. E o meu primeiro projeto foi um da RAI, que era um projeto que eu nem sei se existe ainda, né, esse financiamento do CNPq, mas que era para trabalhar com empresa privada. E eu estava recém saída do mestrado, eu acho que eu não tinha nenhuma publicação, se tinha uma só. E foi aprovado, e ainda eu recebi dinheiro para contratar pós-doc, quer dizer, eu ainda recém saída do mestrado, já tinha, né, ganhei um projeto aí grande. E outros projetos também menores, por exemplo, teve no CanSeek e o Trent Hill, que são dois projetos canadenses, um pouco menores. Atualmente eu tenho a Marie Curie,
e eu também tive um CNRS, que é um projeto francês, assim. Então, eu sou daquelas que, tendo, né, a possibilidade, claro que existem grants que são para pessoas mais sênior, que têm um pouco, né, mais de experiência, mas tendo a oportunidade, eu acho que vale super a pena aluno, né, de doutorado, de mestrado, para pós-doc, submeter projeto de financiamento quando possível. Então tá, então falando então um pouco de como escrever um projeto, eu acho que também é muito importante ficar ligado nos editais, no que está acontecendo, o que está abrindo, que tipo de edital que está abrindo, e então ficar sempre ligado, né? Então, por exemplo, tem o site da Euraxis, tem que está sempre falando o que tem de edital, tem o Mendeley, que é aquele programinha de referências, eles têm lá que você pode se inscrever e eles mandam os editais de uma certa área, né? No e-mail, o que está acontecendo, o que está abrindo. E, por exemplo, sociedade, igual eu falei, a British Ecological Society, e tem, por exemplo, outras sociedades, um exemplo, por exemplo, a Sociedade de Microbiologia Americana, dos Estados Unidos, tem grants também. Então, ficar de olho, porque às vezes não é só agências, né, oficiais, financiadoras, mas tem outros grants menores que podem ser pedidos que são especiais até para quem trabalha em países, por exemplo, em desenvolvimento ou que ainda não é, que ainda é aluno, né? A outra coisa que é muito importante, tá? Então, você achou um edital, é ler ele e seguir as instruções, porque às vezes, não seguir as instruções já é motivo para ser desclassificado. Então, é ler, ver se você pode submeter e seguir bem. E aí ter a questão também de formatos, porque cada projeto, às vezes, tem um formato muito diferente. E aí eu dou o exemplo, por exemplo, da Marie Curie, que é um projeto enorme, que tem muita coisa que tem que colocar, que não é um formato bem diferente, assim, que tem que já começar a escrever, tem que ter muita atenção para escrever. E já, por exemplo, o da Alexander von Humboldt é bem aberto, assim, não tem muita coisa que você tem que colocar, umas poucas, mas não é tão, né, como, por exemplo, da Marie Curie, que tem muito mais coisas que são ali, que você tem que colocar, né, que tem que estar dentro do projeto. E outra coisa se dá tempo de escrever, porque se você vê um edital que vai fechar dali 2 dias e o edital, e você sabe que não tem nada pronto, não vai dar tempo, é melhor às vezes nem tentar, nem escrever e dedicar o tempo a fazer alguma coisa mais, ou escrever um artigo, alguma coisa. E para quem vai submeter bolsa, né, que seja para doutorado ou para pós-doc, a minha dica é começar a escrever cedo, não deixar para a última hora, que é para contar. E isso muito porque a gente vai precisar contatar orientador ou precisar contatar colaborador que vai precisar ajudar em alguma análise, em algum experimento. Então, ter sempre isso em mente. Tem a questão do host também, que é a universidade. E aqui eu vou contar um caso que aconteceu comigo, porque, por exemplo, a gente queria submeter um projeto enorme, passando muito tempo escrevendo o projeto, e um projeto enorme, e aí no dia antes de submeter o projeto, a gente viu que precisava de uma assinatura. E aí a pessoa que precisava assinar estava de férias, e a outra pessoa que podia assinar estava doente, e aí a gente perdeu o trabalho todo, né, aqui num projeto muito grande, e não podemos submeter o projeto, porque não tinha assinatura de uma pessoa. Então, especialmente se tiver coisa de burocracia, que precisar de gente assinar, de gente ficar sabendo, precisar autorizar, escrevam antes, não deixem para a última hora, porque esse tipo de coisa, né, acontece mesmo, assim, da zebra, para não dar zebra. Então tá, então a gente identificaram um projeto, um edital que vocês querem escrever, e começar a escrever nem sempre é muito fácil. Então, quer dizer, aquela coisa da página em branco, né? Às vezes não é sentar e escrever, às vezes não é uma coisa que vem naturalmente. Mas eu acho, e isso eu posso também falar para mim, que não é uma coisa que me vem naturalmente, mas eu acho que é um hábito. Então, é um hábito que se pode adquirir, e essa é uma outra coisa também. Então, por exemplo, de reservar sempre uma hora do dia, que seja uma hora ou que seja meia hora, para escrever alguma coisa, que seja um projeto, que seja um artigo, e identificar uma hora também do dia que você seja mais produtivo. Então, por exemplo, para mim, eu sei que no final da tarde eu sempre tenho uma hora ali que eu vou sentar e vou escrever alguma coisa. Então, esse hábito, né,
de escrever é uma coisa que facilita muito, assim, também. E a outra coisa é de escrever projetos que te animem, que é bem da coisa de achar o seu nicho, assim. Não necessariamente, quer dizer, às vezes a gente tem um interesse que é um pouco diferente, quer dizer, do nosso orientador, e isso é uma coisa interessante, assim, de sempre internalizar aquela coisa do que você acha interessante num projeto. E isso passa, eu acho, muito assim, na hora de escrever, quando você se anima e acha aquela coisa, aquele assunto interessante, assim. A outra coisa também é escrever antes da deadline, então, quer dizer, não deixar para a última hora. E eu acho que, eu não vou falar muito, mas eu acho que o Bernardo vai falar um pouco mais sobre isso, que é a parte de ler e identificar lacunas no conhecimento. Então, o que na sua área está faltando? O que está acontecendo na sua área de conhecimento, os últimos artigos que estão saindo, que você está vendo que não está, tem uma lacuna ali. E não só propor preencher aquela lacuna, mas também a questão da inovação, que é preencher a lacuna e fazer um salto. Então, a questão de propor coisas inovadoras, eu acho que é bem interessante e dá um peso maior para o projeto. Assim, dá um peso sempre para quando você está escrevendo, que você está querendo fazer alguma coisa que vai, né, vai gerar um conhecimento, e não só um conhecimento, mas vai avançar aquela parte da ciência, né, que você trabalha. Então, tá, identifiquei um projeto, um edital, comecei a escrever, mas e agora, né? Então, é sempre a questão de ter um projeto em que você vai ordenar as ideias. Então, ter sempre um projeto que vai fluir bem, né? Que a minha ideia, assim, de fluir bem seria, por exemplo, começar de uma questão muito ampla e aí você vai cercando ali o conhecimento para coisas mais específicas, e aí você chega no final e fala, ó, a partir de tudo isso que eu te contei, eu vou fazer tal coisa. Que eu também vou falar um pouquinho no próximo slide. A outra coisa é pensar quem vai avaliar seu projeto. Então, existem áreas, claro, que tem pouca gente, né, muito específicas, que tem pouca gente que trabalha, então quem vai avaliar o seu projeto vai entender muito do que você fala, mas tem outras áreas não. Ou então, às vezes, quem vai avaliar o seu projeto não é uma pessoa que faz exatamente a mesma coisa que você. Então, o uso de jargão, que são palavras muito, né, as palavras muito específicas daquela área, pode vir a ser prejudicial, na verdade, no projeto. Mas mesmo assim, se você precisar usar um jargão, e isso é uma dica de um colega meu que me deu, que é usar a estratégia igual de colocar boxes igual esse aqui que está aqui embaixo, boxes com as definições na introdução ainda. Então, que é mais ou menos aquela estratégia quando você lê artigos da Nature Reviews, que eles colocam dos lados assim das páginas as definições, né, de temas centrais do artigo, de colocar aqui também. Então, por exemplo, eu coloquei definições porque são casos aqui que poderiam ser usados de uma maneira ou de outra. Então, eu queria definir bastante para o revisor qual que era o conceito que eu estava falando ali naquele projeto. Então, isso seria uma maneira de poder usar um jargão, se for necessário, né, de colocar as definições ali para quem vai revisar o projeto. E também, se a pessoa já tiver um resultado preliminar, se é uma coisa que você já está trabalhando, é também interessante colocar olha, eu sei do que eu estou falando, então eu tenho mais ou menos esse resultado. E sempre também é interessante pedir para alguém ler os projetos. E isso parece muito óbvio, mas, por exemplo, eu morro de vergonha de pedir para alguém, de ter alguém que leia, né, as coisas que eu estou escrevendo, mas é muito, muito importante para ter alguém que vai te criticar. Em que se aquilo que você está escrevendo faz sentido, né, que é a questão fundamental. E eu acho que, assim, às vezes a gente pensa que você pede para alguém ler e a pessoa fala assim, mas eu não entendi o que você quis dizer. E você fala, mas a culpa é sua, foi você que não leu direito. Mas não é, a culpa é de quem escreveu, e a gente tem que pensar que é isso, que não é que cientista, todo mundo é estressado, todo mundo tem muita coisa para fazer, e na verdade a gente tem que deixar o trabalho de quem vai ler mais fácil. Então, se alguém não leu e não entendeu, talvez seja uma boa estratégia mudar do que você escreveu, simplesmente porque
às vezes uma outra pessoa que também vai ler também não vai entender. E isso quem vai pagar o preço, né, no projeto vai ser você que está submetendo ele. E uma outra coisa que eu acho interessante, é uma coisa que eu aprendi recentemente isso, que é quando você vai escrever um projeto em inglês. E que, para ter muita atenção à linguagem, que as diferenças de linguagem, de como escrever em inglês e em português. Então, por exemplo, você vai definir um objetivo em português, que mais ou menos, né, passa de falar assim, olha, neste projeto eu quero fazer tal coisa, eu pretendo fazer isso, então da ideia muito de aspirar, de ter vontade de fazer alguma coisa. Você passar isso para inglês, escrever dessa mesma forma, então tipo, in this project we plan, we wish to do this, não soa bem, não soa nada bem, porque você está dizendo que, talvez eu vou fazer isso. E, na verdade, uma maneira muito mais efetiva de expressar isso é falar que você vai fazer aquilo. Então, tipo, se aquela agência financiadora te der o dinheiro, aquilo ali vai ser feito. Você não planeja fazer aquilo. Não, eu vou fazer. Então, de sempre colocar, tipo, in this project, we want to do this, we propose to do alguma coisa, our goal is to do. Então, sempre de falar assim, olha, eu vou fazer, você vai me dar esse dinheiro e isso vai ser feito. Que é uma coisa que no inglês, e isso não só na parte de objetivos, mas durante todo quando você escreve um projeto em inglês, de sempre não falar numa coisa hipotética, mas sempre falar, sim, aquilo ali que vai ser feito. E uma outra coisa também que é a voz ativa e passiva, também no inglês, que para um artigo, às vezes a voz é passiva, tem gente que não gosta, mas que eu acho que ainda é aceitável. E para um projeto, eu acho que usar a voz ativa, né? Então, do tipo, eu vou fazer isso, nós vamos fazer isso, em vez de falar aquilo vai ser feito, soa muito melhor, porque o sujeito da frase está ativo ali. Você está falando, sou eu que vou fazer, não é. Você não dá margem para falar que talvez alguém que você não sabe quem é vai fazer aquilo. Então, um exemplo é sempre usar, tipo, we will, aqui, né, que eu coloquei aqui o exemplo, a primeira frase, we will sample sea turtles. Então, nós vamos mostrar tartarugas. Ao invés de colocar sea turtles will be sampled. Então, que na segunda frase, a gente não sabe quem que vai mostrar essas tartarugas. E num projeto, eu acho que é muito mais interessante você colocar que você, ou o seu grupo de pesquisa vai fazer aquilo. E uma maneira de identificar se você está usando a voz passiva ou a voz ativa é colocar o by zombies, né, no final da frase. Então, se aquilo for feito por zumbis e essa frase ainda fizer sentido, é a voz passiva. Então, tenta mudar. Em vez de colocar sea turtles will be sampled by zombies, mudar por we will sample sea turtles. Então, sempre tentar usar a voz ativa, que é você que vai fazer aquilo e não alguém que um revisor pode não saber e criar dúvida sobre aquilo. E, então, eu acho que o mais interessante de um projeto, na verdade, é ter muitos objetivos muito definidos e muito claros, e ele tem que ser escrito, tudo tem que ser dito ali. Então, todo o projeto tem que ser um projeto de pesquisa, né, que você pediu um financiamento, ele tem que ser voltado para aquilo que você quer fazer. Quais são os seus objetivos específicos? E isso vem muito a questão da pergunta. Então, a pergunta da sua pesquisa, que eu falei, aquela coisa da inovação, da lacuna do conhecimento, ela é importante, ela é uma questão inovadora, e isso também vem muito de acompanhar a literatura, né? Do que está sendo feito, o que está sendo publicado. Então, a partir do momento que você definiu quais são os objetivos, qual que é o objetivo geral? E isso é a questão, aquela coisa, eu vou fazer tal coisa. E isso vai depender do resultado de hipótese. É só falar, olha, eu quero fazer isso. E eu vou dar um exemplo no próximo slide sobre isso. Depois, você já pode entrar com os objetivos específicos, então, que seriam as hipóteses. Então, o que vai realmente, o que você está testando naquele projeto ali, quais são as suas hipóteses que você vai tentar, né, ali falsificar. E aí, se você já tiver alguma coisa sobre os resultados esperados, quais são as suas perspectivas e os impactos também da sua pesquisa.
que, por exemplo, que seja divulgação científica, algum impacto da sociedade, que é uma coisa que dá um peso muito grande para o projeto, que aquilo ali vai gerar um conhecimento e vai gerar um impacto também naquela parte da ciência. Então, aqui eu dou 2 exemplos de como que eu fiz isso em duas maneiras diferentes. E uma outra coisa também, que é sempre tentar colocar coisas chaves do seu projeto, né, que sejam ideias chaves do projeto em negrito. Não palavras, mas ideias. Então, por exemplo, aqui eu coloquei em negrito que eu vou investigar, que era a parte fundamental do meu projeto, que eu vou investigar um dos casos mais fascinantes de hibridização. Então, eu já falei, olha, também já coloquei fascinante, tipo, nossa, que coisa, espetáculo que eu vou fazer. Então, que vai ser a hibridização entre 2 tartarugas, e elas são ameaçadas, e aí, outra ideia principal, que os híbridos são viáveis, férteis, e eles podem cruzar com as espécies parentais, e ainda já joguei uma referência, que é um trabalho meu, do tipo, então, eu sei o que eu estou falando, porque eu já tenho publicação sobre isso. Então, aqui são 2 ideias principais, e era exatamente a ideia-chave do projeto, que era investigar a hibridização de tartaruga. Então, aqui é só o objetivo, descrevendo o objetivo geral do projeto. E aqui no segundo box embaixo, que seria uma outra maneira, já também colocando objetivos específicos na parte, né, fundamental do projeto ali, então que a gente propõe, e aqui eu também vou chamar atenção para o uso da voz ativa, né, no inglês. Então, eu proponho fazer isso, eu vou investigar, né, I will investigate, here we propose to investigate, e aí qual que é o nosso objetivo geral? Então, a hibridização mundial de tartarugas, e aí já colocamos 2 objetivos específicos, né, que seriam para compreender a hibridização, que contribui para objetivos de conservação, para gerar referência para estudos futuros, e aí colocar a parte de evolução, e aí já vamos colocar aqui dados que vão ser produzidos também, o que nós vamos fazer, então o que vai ser mesmo, né, a parte de objetivo geral também do trabalho, nós vamos estimar tal coisa, pode colocar qual método, e aí as hipóteses, né, o que a gente prevê que vai acontecer nesse projeto. Então a gente propõe, a gente acha que a partir dos nossos objetivos gerais específicos, o que a gente vai achar que existe uma presença de híbridos maior no Brasil do que em outras áreas mundiais. Então, isso todo o projeto, ele foi focado, tá, toda a parte de introdução e tudo, nesse parágrafo final, que era o parágrafo de objetivo. Então, você conta toda a história, né, o background, o estado da arte, daquela parte do seu projeto, da ciência, e fala, a partir de tudo isso, é isso que eu vou fazer. E isso que é a parte fundamental, que tem que estar muito, muito clara, e que existem, às vezes, essas 2 estratégias que eu estou mostrando aqui, que podem ser usadas. Outra coisa que a gente tem que pensar também, e eu acho que é bem interessante pensar assim, financiamento é dinheiro. Então, é como se tivesse pedindo dinheiro para alguém. E quando você vai pedir dinheiro para alguém, bom, você tem que primeiro convencer a pessoa. E depois você tem que, às vezes, falar né? Às vezes fala assim, eu vou gastar meu dinheiro sim. Então, uma coisa muito importante, além de estar toda a parte de inovação e tudo, é justificar como é que você vai gastar esse dinheiro. Então, tudo tem que estar muito, muito, muito bem explicado. E, por exemplo, às vezes existem esses grants que são um pouco menores, que, sei lá, de 5, 10 mil reais. E aí você pede, por exemplo, você vai pedir para um projeto maior, você pede uma viagem ou dinheiro para fazer um experimento com aquilo ali, mas ficou né? Existe uma outra agência que vai financiar o resto. Então, sempre colocar isso, assim, porque às vezes tem muito projeto que é rejeitado exatamente porque você fala, eu vou escrever, eu estou pedindo para viagem, mas a parte de laboratório, quem vai me financiar vai ser uma outra pessoa, e você não fala quem vai ser. Então, isso é importante sempre deixar isso muito claro, se existe alguma outra, né, se esse for o caso, se existir alguma outra fonte de financiamento, se o projeto não for cobrir todo o dinheiro que você precisa, e também deixar os objetivos dentro do possível. Então, quer dizer, se não tem uma outra fonte de financiamento, não adianta pedir um projeto que vai de 5 mil reais, sendo que você precisa de 15 mil. Ou de, por exemplo, que você tá, que aquele dinheiro ele não vai ser o suficiente. Então, deixar sempre tudo dentro do possível e ajustar, seja a metodologia e seja a parte de
de objetivos para aquilo que o projeto realmente vai te dar com dinheiro. E também a questão de resultados, né? Que os resultados esperados, que seriam, por exemplo, os deliveries em projetos europeus, de ser realista. Então, às vezes, por exemplo, tem gente que acha que botar que vai publicar, sei lá, 5 artigos na Nature, na Science, vai dar um peso maior para o projeto. Tomare que publique, não, tomare. E qualquer pessoa que fizer isso vai ser ótimo. Mas, às vezes, não é o caso. Então, é melhor ser realista e falar que vão sair 2, 3 artigos em revista X do que falar que vão sair 5 artigos na Nature e não sair, porque no final você pode até ser cobrado por isso. Assim. Então, é melhor ajustar as expectativas também, para ser realista. Uma coisa que hoje é muito interessante que tem saído, que é a parte de divulgação científica, que hoje, especialmente, por exemplo, na Marie Curie, eles pedem muito isso, que é como que você vai divulgar os seus resultados. Que hoje, falar que vai publicar artigo em congresso não é mais suficiente. Então, você tem que tentar, né, mostrar, divulgar para fora, né, quem está fora da universidade, para a sociedade, o que está acontecendo. E isso dá muito peso para o projeto se você já tiver um plano de divulgação científica fora da área, né, da ciência, de pesquisa, para a sociedade. Isso também dá um peso muito grande para o projeto. E eu acho também bem legal assim, ter um plano. Então, qual que é o objetivo final? O que você realmente quer fazer? Quem vai poder te ajudar? Você vai precisar trazer... Tem alguma... Especialmente se você vai pedir um financiamento para um projeto que você não é exatamente especialista, que é uma coisa um pouco nova. Então, é sempre legal, às vezes, trazer um colaborador que vai te ajudar, que vai, seja numa análise, seja num experimento, que vai poder te ajudar. O projeto vai ser sucesso. Oi? Ninguém falou? Você tinha congelado, mas já voltou. Já voltou. A Já gente voltou? tá só com o tempo corrido, então, quando você Eu já puder estou só dar acabando, uma acho que é o acelerada. último slide. Beleza. Então, eu vou só isso, o colaborador, e depois ter um plano B. Então, mesmo se alguma coisa der errado no projeto, o que vai acontecer? E isso eu acho que também mostra muita maturidade do pesquisador, que mesmo se aquele projeto for financiado e der errado alguma coisa, que você tem um plano B e, de qualquer maneira, aquele dinheiro que foi investido em você, ele vai trazer resultados de algum projeto. E o final é que a gente tem que ser muito realista, que a probabilidade de um projeto não ser aceito normalmente é muito maior do que ele ser aceito. Então, que rejeição faz parte da nossa vida. E se o projeto não for aceito, revisa se tiver comentários dos revisores, né? Incorpore ele, mude o projeto, recicla, manda para o próximo edital. E é isso aí, não pode se ficar triste, né? Não ficar triste, mas se deixar vencer porque o projeto não foi aceito. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. E espero que ter falado muito rápido. Perfeito. Nada, que isso. Foi ótimo, Sibeli. Muito obrigado. Já tem muitas perguntas aqui, mas, pessoal, a gente vai endereçar todas essas perguntas no final. E aí a gente vai fazer uma rodada com a Sibeli e com o Bernardo para responder tudo isso. Sem demorar muito, que o tempo já está um pouco corrido, eu vou passar a palavra, então, para o Bernardo, para ele dar seguimento com a sua apresentação e depois a gente faz essa parte das perguntas. Ok. Bernardo compartilhou a tela. Perfeito. Joia. Isso, perfeito, Bernardo. Todo Obrigado seu aí o palco. Pela introdução, Daniel também. Olha, é um pouco difícil falar sobre como escrever uma proposta científica, porque a gente, na verdade, a gente aprende meio que no supetão. E eu até tomei algumas notas do que a Sibeli falou, e eu achei engraçado que, para mim, diferente dela, escrever não é um hábito, pelo menos é um hábito forçado. Ou seja, eu não posso falar que não tenho 1 hora por dia para escrever, mas assim, eu tenho 2 filhos, tenho um tanto de coisa para fazer, então a minha 1 hora
poderia até ter algum dia se eu fizer um esforço, eu teria 1 hora por dia, mas assim, é que você põe os meninos para dormir, a cozinha tá uma bagunça, você não tem nem cabeça, e então eu escrevo no trabalho mesmo. Então, o que eu quero passar para vocês é que, tanto, imagino que para a Sibeli é o mesmo caso, eu me sinto um pouco até desconfortável em falar, em dar dicas de como escrever, porque se você, na verdade, você fizer um Google, você vai encontrar um tanto de coisa relacionada. Então, o que eu pensei em que eu ia divulgar é as coisas mais pessoais, experiências, de como eu aprendi e também como o que eu espero de uma proposta quando eu leio, como o meu papel de revisor, que como o Daniel falou, também sou revisor. Então, basicamente, é mais ou menos isso. Não tem segredo. Se você quer escrever bem, você tem que ler muito. Isso minha mãe já me falava desde pequeno, e eu não gostava muito de ler. Então, hoje, a leitura também, para mim, é um hábito forçado. Mas eu aprendi isso. Quanto mais você lê, mais você vê coisas que você gosta, e às vezes você copia, não plagiarismo, mas você copia assim, olha que legal o jeito que o cara introduziu esse trabalho dele, vendeu essa ideia de uma forma interessante. Então, você é igual meio que uma coisa meio artística. Eu estou chamando isso de clichê, porque isso são as coisas que você vai encontrar no Google, você não precisa escutar de mim. Mas, assim, só algumas coisas que, para mim, eu vejo a importância à medida que eu aprendi. Por exemplo, escolher um bom título. A sua proposta ela vai estar ali no meio de um tanto de outras, que os revisores, por exemplo, quando revisei Granks para Marie Curie, que é inclusive um que eu vi que a Sibeli ganhou também, a gente recebe uma vez umas 7 a 8 propostas de gente diferente, que você tem que avaliar o currículo, o trabalho, a ideia, etc., os objetivos, tudo. Então, como é o seu trabalho, você tem que fazer isso tudo, obviamente, mas assim, você sempre começa pelas que o título te chama mais atenção. E uma maneira legal de pensar no título, então é isso que, por exemplo, você vai encontrar no Google várias coisas, mas eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo que eu aprendi. Ela está em vermelho, que é essa história do elevador. Isso foi uma coisa que eu aprendi durante um treinamento para um grande que eu apliquei e que tinha também a parte da entrevista. E a entrevista você tem 10 minutos para fazer uma apresentação do seu projeto, além de se apresentar. Então, você tem que cobrir a parte do seu currículo, mais o projeto, e vender aquela ideia. E isso era num prédio lá da Comissão Europeia, então foi num prédio em Bruxelas, um prédio todo bacana, todo intimidador. E você entra, então, e a sua apresentação é tipo no 4º andar. Aí o que acontece? Você está naquele local e possivelmente você vai encontrar outras pessoas que são seus revisores ou que vão fazer parte da sua entrevista. Aí aquela conversa de elevador. Você entrou no elevador, tem uma pessoa lá dentro. Ela fala, o que você está fazendo aqui? Fala, eu vim participar da entrevista. Eu estou aqui pelo mesmo motivo, só que sou avaliador. Aí ele pergunta, sobre o que é seu projeto? Aí que tá, você tem do 1º até o 4º andar para falar qual que é a sua ideia, o que você quer fazer para você meio que já conquistar aquela pessoa. Então, assim, não dá para você falar, sabe a história de assim, assim, assado, não foi mostrado isso, mas foi mostrado aquilo, então o que eu queria fazer assim, assado. É assim, você tem que conseguir pensar na sentença mais simples e direta, mas que carrega todo o conteúdo do que você quer fazer e vender de uma forma interessante. Isso é uma dica de apresentação, mas que se aplica perfeitamente à escrita também. Então, assim, o seu proposal, o seu paper, ele compete pela atenção. Então, um título, um abstract, como a Sibeli falou, você realçar as ideias direto ao ponto, ajuda muito, facilita a vida de quem vai ler seu paper. Como a Sibeli também falou, gente, eu estou colocando uma música aqui no escritório. Como a Sibeli falou, é importante você saber para quem você está escrevendo, para qual tipo de chamada, o que ela geralmente financia, qual o tipo de projeto que pede, etc. Uma coisa importante é vocês conhecer, ou pelo menos conseguir indicar, a parte fraca do seu projeto. Por exemplo, você está propondo uma nova técnica e você sabe que o seu primeiro a propor ela, que ela pode ter algumas falhas, ela pode ter uns atrasos na implementação do projeto, porque vai que a máquina não está disponível igual você falou que estava, porque ela via colaboração, ou vai que
alguma coisa não ocorra do jeito que você está pensando. Não precisa esconder isso, pelo contrário, é melhor você indicar, porque se você já desarma o revisor, porque se o revisor vier com essa pergunta e você não tiver uma resposta, você perde pontos com ele. Então, facilita bastante para o revisor saber que você já pensou nisso. E melhor, já colocou um contingency plan, você já colocou uma alternativa. Ah, se isso não funcionar, se esse modelo não funcionar, nós vamos tentar com células in vitro, etc. Isso também está linkado a você fazer os seus objetivos independentes. O que isso quer dizer? Se o seu Bernardo, acho que você está mudo. Seu som cortou agora. Bernardo? Acho que ele não está ouvindo a gente. outra Bernardo, linha tá de me ouvindo? conhecimento... Oi? Estou ouvindo. Agora você voltou. É que você ficou mudo durante uns 10 segundos, assim. Ok. Está me ouvindo bem agora? Sim, agora estamos ouvindo bem. Ok. Se você puder voltar, acho que Eu foi não sei a parte ali do interdependente. Ah, perfeito. O que eu estava falando é que quando os seus objetivos não dependem um do outro, significa o seguinte: para você fazer o objetivo 2 e 3 da sua proposta, o objetivo 1 tem que funcionar. Ou seja, vamos supor que o objetivo 1 seja estabelecer uma nova técnica. Se essa técnica não funcionar, automaticamente morreu o seu objetivo 2 e o 3. Então, quando você escreve, você tem que tentar, da melhor forma que você conseguir, fazer com que, tudo bem, você tem o objetivo 1, que é meio arriscado, essa técnica, mas o seu objetivo 2 e 3 não pode depender exclusivamente do sucesso disso, ou seja, o objetivo 2 e 3 eles podem gerar outros conhecimentos que não eram aqueles planejados, mas que, olha, vamos supor que você quer fazer um unbiased, RNA-seq, eu não sei como é que fala isso em português, tipo um sequenciamento de single cell do fenômeno que você está estudando. É uma técnica, beleza, e tal, que vamos supor que no seu objetivo 2 você vai... como uma coisa meio aberta, ela pode levar a outras descobertas que não é planejado. Então, meio que faz o seu objetivo 2 ainda valer a pena, mesmo que o primeiro objetivo não funcione. Isso é bem importante. Porque se o revisor pensa nisso antes de você, ele vai te pegar. E não tem nada pior que você ler uma proposta em que você está meio excited com a ideia, mas você, peraí, mas você não vai fazer isso aqui não? Você não, isso aqui não funcionar, e você não tem uma resposta para isso. Então, é sempre melhor você desarmar o revisor. A Sibeli falou a mesma coisa. Eu sempre faço isso, eu peço meus colegas, inclusive, tanto alunos quanto professores, para lerem minha proposta, porque aí eu tenho 2 níveis de entendimento. Se você descreve que vai colaborar com alguém para ter acesso a alguma máquina, algum animal, alguma coisa, mostre que você conseguiu esse acesso, porque, de novo, isso é um objetivo que pode não funcionar, porque a pessoa simplesmente fala, não vai dar para ser, o bicho a gente precisa priorizar, etc. Outra coisa que a Sibeli falou que eu reforço, não seja preguiçoso, a gente leia direitinho o edital, porque até para evitar, vamos supor, esse negócio, precisava de uma assinatura na hora de mandar o grant, sem ofensa nenhuma, Sibeli, mas isso possivelmente era algo que deveria estar escrito lá e que eles poderiam ter visto, mas assim, acontece, você lê mais ou menos, a gente é assim, um e-mail com mais de 5 linhas, né? O Daniel deve saber, você manda um e-mail para organizar algum evento do Eraxis, a pessoa pergunta, que horas vai ser o negócio? Fala, tá no e-mail, tipo assim, só que tá lá embaixo. Então as pessoas são lazy, os revisores também são lazy, porque eles veem várias propostas ao mesmo tempo. Então você pode ajudar o trabalho deles fazendo as seguintes coisas, highlighting, por exemplo, o que você quer fazer, por que é importante. Às vezes você usa schematics, desenhos para colocar seus objetivos, eu vou falar por isso. Então, por exemplo, no meio do seu texto, igual a Sibeli colocou muito bem, põe bem em bold letters, em negrito, assim, o que eu quero fazer aqui. Porque, às vezes, o cara não está interessado no background, ele só quer saber, olha, eu estou avaliando
se esse projeto está pedindo vale dinheiro ou não. E aí eu vou olhar comparado a outras propostas, tá, o que você quer fazer, como e por que é importante. Como eu falei, escrever para mim não é uma coisa natural, então, e como eu falei também no início, quanto mais você lê, mais te ajuda. E ao longo da minha curta apresentação, eu vou fazer umas propagandas, mas são coisas que para mim funcionaram bem. Esse é um livro que eu recomendo bastante. Ele é mais para escrever manuscritos, papers, mas ele funciona tão bem quanto para escrever uma proposta, porque ele centraliza essas coisas. Por exemplo, se você estiver na introdução, no métodos, etc., aqui em cinza, resultados, o pessoal não se aplica tanto a um grant, a um proposal, mas a questão é essa, qual que é a questão central que você quer adressar na sua proposta, por que ela é importante, quais são os métodos que você propõe para responder essa resposta e quais análises você vai fazer, etc. Quando isso está bem claro, fica um flow fácil de seguir. Outra dica que eu dou são coisas, por exemplo, eu gosto muito dos tipos de abstract, que a Nature propõe. Ela tem uma estrutura que é bem assim, nas primeiras duas linhas do seu hábito, você tem eu chamo de estratégia do funil. Você começa broad, para atrair maior número de pessoas para lerem o seu paper. Vamos supor, na minha área, ou mesmo com a Cibele, eu trabalho com tartaruga, então, beleza. Como é que eu começo primeiro a chamar o pessoal para se interessar na tartaruga, para se interessar em imunologia, etc. Eu tento uma coisa mais básica, mais broad. Depois eu vou funilando para começar a reter o pessoal que é mais da área. Mas, pelo menos ali, nessa filtragem inicial que a gente faz, a gente mesmo, quando você vai fazer um tanto de PubMed, você vai ver nos títulos e ver o que te interessa, né? E à medida que você lê o abstract, você vai ver se vale a pena continuar lendo ou não. Se você começa o seu texto já com uma coisa muito técnica, poucas pessoas vão seguir para continuar lendo. Isso tudo está nos slides, então não vou perder muito tempo aqui, mas vale a pena olharem essa estrutura. E eu estou colocando como exemplo um dos abstracts de uma aluna minha que colocou isso para um congresso, para um pôster. Esse trabalho acho que já está quase acabando já, mas ela tinha, então, um background onde ela colocava, eu tentei identificar para ela essa coisa, esses itens aqui da NATE. Uma sentença introduzindo o field, etc, etc. Então, em amarelo tem essa sentença, em vermelho alguma outra coisa. Aí, aqui em cinza, ela tem esse métodos, que fala, como que a gente vai fazer as células, o que a gente vai usar para estimular, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, isso é legal você ter no paper, é importante ter no paper, mas no abstract, você só descreve o método assim quando você está propondo um método que ninguém nunca ouviu falar. Igual aqui um ELISA, não sei o que você vai fazer um negócio por ELISA. Você toma o espaço do seu abstract, você perde o flow, porque quem está lá em cima, que se interessou pelo tópico, chega ali naquele negócio, dá meio que um break, alguns até pulam direto para o resultado. Então, quando a gente reestrutura esse abstract, pensando naquelas coisas da Nature, a gente já começa pelo título. Por exemplo, o título dela é o efeito da PGE1, que é uma prostaglandina, em citocinas produzidas por macrófago. Então, assim, no título você já pode dar uma ajuda, você já pode falar que a PGE1, para quem não sabe, é um lípido inflamatório mediator. Então, tipo assim, já atrai o pessoal, olha, eu gosto disso aqui, porque eu trabalho com lípido mediators, mas não necessariamente com PGE1, mas assim. E no próprio título você já brinca com o resultado que você vai reportar. Por exemplo, nesse caso aqui, PGE1 é conhecidamente um anti-inflamatório, mas a gente está realçando o papel inflamatório. Então, o título já traz essa coisa que vai fazer algumas pessoas que conhecem isso bastante como anti-inflamatório, falam, olha, tem alguém mostrando que isso pode ser inflamatório sobre algum contexto. E aí tem todas essas partes, eu tirei toda aquela coisa de métodos. Aqui onde tem esse círculo, você pode, às vezes, definir algumas coisas para dar uma ajuda também, ajudar o seu leitor. E aqui ao lado tem esse cara aqui apontando para um Y, esse aí é o Simon Sinek, algumas pessoas devem conhecer ele. Eu gosto muito de uma coisa que ele coloca, que ele fala que people buy why you do it, not why you do it. Então, as pessoas compram a ideia. E ele dá um exemplo muito legal, que é o da Apple e do iPhone. Porque, assim, hoje, assim, todo mundo consegue comprar um smartphone, mas a Apple tem aquela coisa que quando ela lança o iPhone 8, 9, sei lá qual, as pessoas dormem na fila para quando a loja abrir, elas querem ser a primeira a pegar um iPhone, sendo que ela pode comprar qualquer outro dia. Por que isso? Por que o iPhone tem isso que os outros smartphones não têm?
Porque as pessoas que são clientes da Apple, elas compraram a ideia. Então, assim, tudo que a Apple lançar, agora não tem meio caindo, mas assim, as pessoas vão porque elas não precisam testar o produto, saber se é bom, elas querem ser as primeiras a testarem. Então, a mesma coisa se aplica na sua proposta. Se você conseguir vender já de frente o porquê que é importante você fazer a prostaglandina ou coisa, a genotipagem das tartarugas marinhas, é um plus para você. Você só coloca a parte de método, como a minha aluna tinha feito, quando você está escrevendo uma técnica que ninguém nunca viu. Aí você tem que colocar já no abstract que aqui a gente usou um algoritmo chamado VDISC, por exemplo, etc. E aí você explica. Você usa esquemáticos, hoje em dia, como eu falei, as pessoas estão ficando lazy, e não é preguiça, é preguiça porque a gente tem tanto texto, tanta coisa bombardeando todo dia, que não dá para ficar lendo tudo. Então, quando você digere essas ideias complexas em figuras, ajuda bastante. Inclusive, no Brent, eu vou colocar outras experiências pessoais. A primeira foi, e uma coisa que às vezes você não percebe, mas tem muito dado que você consegue, sem ser fazendo experimentalmente no laboratório, mas um exemplo clássico foi esse daqui. Eu usei quando eu apliquei para o meu financiamento da European Research, que é o projeto sobre plaquetas e imunidade. O que eu fiz? Eu queria realçar que esse é uma área que não é muito estudada e que eu estava meio que assim sendo um dos primeiros a estudar, nem é assim esse o caso, mas assim eu queria realçar o seguinte: o que eu fiz? Esse gráfico que vocês estão vendo aqui é simplesmente, isso foi feito em maio de 2016, então já mudou um pouco a figura, mas é simplesmente um PubMed Search em que eu coloquei como termos de busca células, tipo neutrófilo, CD4 e imunidade. E aí o número de artigos publicados eu fiz um gráfico. Então vocês podem ver que se você considerar a imunidade e todas as células imunes, a grande maioria dos trabalhos são com células T, etc, etc. E a plaqueta quase que não é representada. Só que se você contrasta esse gráfico com a abundância dessas células no sangue, com isso eu quis realçar o quê? Que a célula mais abundante depois da hemácia, que é a plaqueta, é a menos estudada em termos de imunologia. E eu lembro, isso foi numa apresentação, mas eu lembro que com esse gráfico, eu peguei já a atenção de um tanto de revisor que estava assim, olhando no celular, né? Ele olhou assim, já viu, opa, agora eu estou prestando atenção. Tipo assim, aquela coisa, you got my attention, né? Agora eu trabalho para ganhar o meu interesse. Então, assim, sempre você pode ajudar. Um outro exemplo de figuras que você pode colocar ideias complexas. Por exemplo, isso é um trabalho, um grant que acaba de ser aceito no DFG, que é o CNPq daqui. Basicamente, nesse trabalho, a gente quer mostrar, quer estudar, a gente descobriu que plaqueta de pessoas que fumam, elas expressam aquele PDL1 que é envolvido em imunoterapia. A gente especula que essas plaquetas podem liberar vesículas e isso pode atrapalhar essa imunidade antitumoral que a gente usa nessas checkpoint therapies que chamam. Então, assim, tem um textão que é chato de ler, porque existe já um trabalho que mostra uma característica, um cara que ele pegou plaquetas e fez com que elas sejam transportadoras de anticorpos contra PDL1, e mostrou que elas vão lá no tumor e elas levam esse anticorpo até onde precisa. Baseado no trabalho desse cara, a nossa ideia era, bom, se a plaqueta leva anticorpo contra o PDL1, às vezes ela leva também a PDL1 de quem está fumando. Então, assim, isso está escrito aqui, mas eu coloquei também em forma de figura. Então, aqui na figura A é o trabalho do cara, nada a ver comigo. Ele mostra que se você põe anticorpo na plaqueta, a plaqueta libera vesícula contendo anticorpo, e esse anticorpo vai lá e atrapalha a sinalização da célula efetora com a célula tumoral. A nossa hipótese está logo ao lado, que é baseada no mesmo tipo de desenho. A plaqueta, em vez de agora carregar anticorpo contra o PDL1, ela carrega o próprio PDL1, que no nosso caso a gente vê que é aumentado em pessoas que fumam. Então, a gente quer ver, será que pessoas que fumam têm menos resposta à imunoterapia, porque as plaquetas liberam essas coisas? É isso sim. Então, essa é a primeira figura que já, se o cara não quer ler a minha hipótese, pelo menos eu dou ele uma segunda chance de entendê-la.
Uma última coisa que eu queria tratar rapidinho é sobre dado preliminar. Você vai ver, dependendo do edital, do ERC, ele é assim, do European Research Council, ele pede que você tenha uma ideia high risk, então, tipo assim, não necessariamente você precisa ter um tanto de resultado preliminar, porque tem que ser arriscado. Só que, para mim, isso é um balanço muito delicado. Eu acho o seguinte, se você tem dado preliminar bom, você coloca, porque os revisores que vão rever sua pesquisa, seu trabalho, são cientistas, e cientista gosta de ver dado. Não adianta você falar que vai fazer A, B, C, se você não mostrar nem por literatura, nem por trabalhos antigos, ou mesmo um dado preliminar bom, não é qualquer coisa, que você é capaz de fazer, ou que aquele negócio tem feasibilidade de funcionar, etc. Então, às vezes, a gente pensa também que o dado que vai num grant, ou numa proposal, não é aquele que tá bom pra caramba, que é o que a gente publica. Não é assim. O dado, isso é uma coisa que deixa o revisor muito nervoso, para não falar outra coisa, é quando você apresenta um dado que está ruim, que eu olho assim e falo, gente, você não pode concluir, você está concluindo, e daí você baseia toda a sua proposta. Então, assim, ou não coloca dados, você não tem um muito bom, com todos os controles, etc., que é o que eu coloco aqui como quase que quando estivesse pronto para publicar. Ou, se você tem, você coloca, mas não não vende a mais do que ele seja bem assim, olha, o dado aqui sugere que vale a pena investigar aquilo, ponto. Não vem assim, isso significa que pode ser um novo tratamento para aquele não sei o quê. Isso é só um dado. É excitante, a gente vai na linha, mas se você vender demais e eu te pegar na hora que eu estou lendo e falar, peraí, mas esse dado seu está furado porque, olha aqui, etc. Acaba com o seu proposto, com a sua proposta. Então, não overstate. Enfim, como eu falei no Google, se você fizer várias coisas, tem muitas dicas, muitas ferramentas, por isso que eu falo, quanto mais você lê, mais ideias você tem. Então, tanto sobre apresentação, como dar apresentações boas, porque isso te ajuda a ser mais sharp, colocar qual ideia que é o que eu quero vender naquela conversa de elevador. O que é o mais importante do meu brand? Que é o que eu quero que as pessoas lembrem depois que eu dei um toque. Elas não vão lembrar como é que eu fiz, onde que eu estava, isso aqui, mas elas vão lembrar, esse é o cara que quer fazer isso. Então, tem muita coisa que você consegue achar. Por isso que eu quis mais fazer coisas pessoais. E, por último, uma última coisa que assisti TED Talks, assisti esse Working Science, que é um podcast da Nature Careers, e para mim ele é muito legal, quando eu vou correr, assim, você escuta, te dá muita dica. Para quem, de novo, como eu, não é tão bom de escrever, mas tem que escrever porque é a nossa demanda, eu comecei a usar esse Grammarly, que está aqui em cima. Ele é um programinha que, por exemplo, eu voltei agora no primeiro slide que eu mostrei, que esse Good Writing Requires Lots of Reading. Esse Grammarly é tipo um corretor, mas que ele faz mais do que isso. Se você colocar no Google, você vai ver um monte de coisa que ele faz. Ele te dá dicas de como escrever e como escrever melhor. Por exemplo, aqui, esse simples título, Good Writing Requires Lots of Reading, eu tinha escrito lá no início, aqui, ó. Lá no início eu tinha escrito Good Writing Requires Lots of Reading, no secret recipe. No final, ele por exemplo, em vez de lots, ele colocou much, não sei o que, ele sugere como você usar. Eu até tenho ele aberto aqui no proposal, no manuscrito que está escrevendo, ele dá, por exemplo, a questão da voz passiva, que a Cibele falou, e o legal é que assim, ele não corrige para você, ele só te dá a dica, ó, essa sentença está em voz passiva, considere mudar. Então, você mesmo muda até ele tornar esse score aqui, ó, ele te dá um score no final, que te fala se o que você escreveu está correto, está claro, está engaging e se está delivering a mensagem. Eu recomendo, é um programinha que você pode testar de graça, depois ele paga e tem uma licença por mês, mas dependendo da demanda, aqui, por exemplo, a universidade pode pagar, porque vários professores falam, eu uso isso muito, então, assim, faz aí uma vaquinha e tal. Eu recomendo. Como eu falei, a minha apresentação ia ter muita coisa de propaganda e coisa pessoal, porque é só isso que eu posso fazer. Tudo isso que vocês viram hoje, que eu chamei de clichê, são clichê por causa disso. Se você sair desse webinar, for no Google, você vai achar muita coisa que tanto eu quanto a Cibele falou, e vai falar, por que eu precisei escutar esses dois por, sei lá, 1 hora?
Então, é isso que eu queria colocar agora. E muito obrigado. E fico à disposição para as perguntas. Obrigado, Daniel. Valeu, obrigado, Bernardo. Eu vou só retomar aqui a tela para a gente começar a rodada de perguntas. Bom, muito obrigado, Bernardo e Cibele. Acho que foram duas apresentações muito boas, com a perspectiva pessoal do que funciona para cada um. Acho que isso é muito importante de lembrar. Deixa eu só colocar aqui para a gente. Eu não sei se as pessoas estão vendo a gente. Ou se eles estão vendo só a tela. Essa tela. Não. Não quero tela. Só que as pessoas vissem a gente. Mas, bom, vamos prosseguir para as perguntas. Uma coisa em relação, só que eu anotei em relação ao que o Bernardo falou, que ele falou do pitch, né, do lance do elevador. O nosso próximo webinar vai falar sobre isso, de como fazer um bom pitch do seu projeto de pesquisa. Então, convido aí a todos a participarem. Em relação a financiamento, tem muitas perguntas que falam sobre oportunidade de financiamento, só para deixar claro que esse não é o objetivo do webinar agora, e que a gente tem outros webinars e conteúdos no site da Euraxess, no nosso portal, sobre como achar o melhor financiamento para o momento da carreira que você está, seja para doutorado, pós-doc, projeto de pesquisa individual, enfim. E também dizer que esse webinar vai ficar gravado, então disponível para quem quiser assistir depois com mais calma, enfim, rever as apresentações, os conteúdos, a gente vai colocar isso tudo no nosso site. Eu vou começar com algumas perguntas que foram endereçadas para a Cibele, para dar um descanso para o Bernardo, que ele acabou de falar. Principalmente, Cibele, perguntaram muito sobre divulgação da pesquisa. Quais são as suas sugestões de como divulgar a pesquisa para a sociedade e quais outros meios, revistas são valorizados pelas agências de fomento? É uma boa pergunta, mas é difícil de responder. E eu posso dizer que é difícil, porque eu perdi muito ponto na minha Marie Curie por causa disso. Então, por isso que eu sempre falo que congresso e artigo talvez não seja o suficiente. Mas existem outros meios. Por exemplo, não sei, blog, ou, por exemplo, eu sou muito envolvida com voluntariado, trabalhar com gente, né, que está fazendo voluntariado, então divulgar em outros meios que não seja dentro da universidade. Não quer dizer que não seja necessariamente dentro de pesquisa, mas que não seja necessariamente dentro da universidade, que é aquela ideia muito assim de sair da Torre de Marfim, né, que é sair daquilo e falar para a sociedade. Então, que seja, não sei, escrevendo alguma coisa no jornal, escrever no site da universidade, blog, enfim. Aí depende muito, acho que, da área também, assim. Perfeito. Bernardo, você quer acrescentar alguma coisa ou alguma dica específica? Na verdade, eu fiquei feliz que fizeram a pergunta para a Cibele. Tá, então vamos prosseguindo. Vamos prosseguindo. Ela é meio assim, exclusiva de algumas propostas específicas, e a gente, como revisor, também tem que ficar avaliando isso que a Cibele falou. Por exemplo, quem tirou o ponto dela, a gente agora tem que ficar olhando, ela tá colocando isso de forma bem feita ou não é suficiente? E eu confesso que eu ainda não sei fazer isso. Perfeito, perfeito. Só uma coisa que eu esqueci de avisar, tem muita gente mandando perguntas, mas a nossa representante regional, quem está me ajudando a agrupar aqui as perguntas, muita gente perguntando, a Charlotte está enviando para a gente, Charlotte Gravitz, vocês devem conhecer, quem já acompanha a gente há um tempo, sobre número de páginas para a proposta, e como o Bernardo e a Cibele falaram, isso depende muito de cada edital, convém ler com cuidado os requisitos de cada proposta. As dicas que a gente está tentando dar aqui são um pouco mais gerais, sobre como escrever, sobre o que funciona para cada um e tudo mais. Agora, uma pergunta que pode ser para os dois, aí a Cibele pode começar e o Bernardo acho que pode complementar, que tem muito a ver com a carreira de vocês dois. Qual seria o primeiro passo para quem busca ingressar na carreira acadêmica internacional? Vocês dois têm uma carreira bastante internacionalizada. O que vocês dão de dicas nesse sentido? Beli, pode começar. Você quer ir, Bernardo, primeiro? Eu saí do Brasil, eu posso falar de mim, assim, que para mim eu saí do Brasil para fazer o doutorado.
Então, eu tinha, na verdade, eu consegui, tive muita sorte que eu tinha um professor colega, né, do departamento que tinha, né, conhecia a gente fora e aí me colocou em contato. Então, uma das coisas é falar que você quer sair do Brasil e ver se tem alguém que você sabe que tem coisa, né, que está sabendo de bolsa fora ou que pode por exemplo, se quiser escrever, por exemplo, para uma bolsa, né, para sair do Brasil, se conhecer alguém que pode ser um host. E pelo menos eu falo para biologia, né, para biologia evolutiva, existem vários sites com oportunidades para pós-doc e para doutorado fora. Então, você fica sabendo o que está acontecendo, quem tem gente com vaga no laboratório que está querendo buscar alguém, assim. Então, também buscar os repositórios, né, essas listas de e-mail internacionais também é uma boa. Bernardo, você quer complementar com alguma outra dica? Eu acho que é bem difícil falar disso também. Eu estou evasivo nas minhas respostas todas, mas assim, porque de fato sair do país, sair do Brasil, não é todo mundo que pode, por questões familiares, mesmo que a carreira requeira, né? Mas assim, tudo bem, se for uma vez que você pode, você decidiu, primeira coisa, tem que falar pelo menos, no mínimo, o inglês bem. Não dá para ir com inglês meia boca, porque meia boca, até dependendo do lugar que você vai, até você se vira. Mas é porque tudo que pode tornar a sua vida mais fácil no outro país, obviamente. E para mim eu saí, na verdade, uma vez durante o doutorado, depois como um pós-doc. E eu acho que você pode aproveitar essas através do seu orientador, os links internacionais que ele tenha, você começa visitando um laboratório que esteja linkado à sua mesma linha de pesquisa para ter aquela primeira experiência, para aprender assim, olha, para muitos brasileiros vai ser a primeira experiência de morar fora da casa dos pais ou fora de, né, pagar as próprias contas, algumas coisas assim. Isso já é um grande aprendizado, mesmo que seja num país mesmo na América Latina. Eu acho que grande parte, ainda mais agora é um pior momento para falar isso, porque não só o funding no Brasil está mais baixo, mas hoje mesmo eu vi que o Trump resolveu cancelar ou bloquear vistos de várias, aquele J1, que é de estudante. Então, assim, tem muita porta se fechando. Eu acho que a carreira internacional depende de experiência internacional. Tanto é que o grande, por exemplo, da Humboldt, que a Cibele aplicou, e eu também, ele requer um mínimo de experiência em 2 países diferentes do seu. Isso já limita bastante com quem você vai concorrer, porque tem gente que não tem oportunidade de viajar, não só pela carreira, mas por questões familiares, tem filho, tem sei lá o quê. E o momento ideal para sair, eu diria, é quando você ainda é novo, porque a gente é bem acomodado. Então, às vezes, uma academia que você começou a pagar, um carro que você comprou, já é motivo para você, agora não posso sair mais, porque né, é muito assim. Mas eu acho que se você conseguir ir com seus próprios meios, ou seja, aplicando para uma bolsa, é sempre melhor, porque tira o limite de laboratórios fora que vão te aceitar. Porque quando você fala, olha, você tem uma vaga para mim, cara, olha, você tem um currículo ótimo, eu queria te contratar, mas eu não tenho dinheiro. Aí se você fala, não, mas eu consegui uma bolsa do DAD, uma bolsa do CNPq, da CAPES, programa XYZ, que é para ir para fora, muda bastante, porque o cara só tem que te receber e te treinar, e te dar um espaço físico. Então, assim, você sempre facilita suas chances se você conseguir seu próprio financiamento. Nem sempre isso é o mais fácil, principalmente nas circunstâncias atuais. Então, por isso que eu não acho que ninguém deve se penalizar se não conseguir sair do país, né, num momento como esse. Mas tenta, então, fazer fora da sua cidade ou mesmo se linkar com outros laboratórios. Via Zoom agora, você pode fazer colaborações internacionais sem precisar sair do seu país. Perfeito. Só queria ressaltar aqui, complementando também um pouco a resposta, que falou-se muito de partir do Brasil indefinidamente, mas aqui na Euraxis a gente também divulga várias oportunidades para você ir e voltar. Então, não necessariamente você precisa construir uma carreira acadêmica internacional que você fique fora do Brasil, você pode se desenvolver fora.
A gente aqui na Euraxis promove as oportunidades dentro da Europa, justamente para você fazer coisas como essas. E, enfim, a mobilidade não precisa ser sempre permanente, você pode, como o Bernardo também falou, cooperar da sua instituição, com publicações internacionais também, são coisas que a gente vê frequentemente e sobre a experiência de alguns pesquisadores brasileiros. Bernardo, duas perguntas aqui que eu vou tentar transformar em uma para você, sobre os dados preliminares e sobre software de ilustrações. Sobre os dados preliminares, eles podem conter dados de terceiros publicados na literatura, mostrando que é possível fazer? E se você possui alguma dica de software para fazer essas ilustrações que você fez para traduzir os dados em figuras? Sim, bom, usar dados de outros trabalhos depende muito do dado. Se vamos supor, você pegou um trabalho e reporta um tanto de citocina, um tanto uma grande quantidade de dados, mas explorou só X, Y, Z. Não tem nada de errado você pegar, hoje a gente faz isso, né? Hoje a gente chama de Big Data, é exatamente isso. Você tem um trabalho que fez um microarray, que gerou um tanto de conhecimento, mas que usou aquela parte específica do projeto deles, mas o raw data está lá, você pode pegar, reanalisar e usar para o seu projeto. De fato, no trabalho do fulano, a gente viu que esse fator está correlacionado à presença ou não de não sei o quê, ou quem sobreviveu, quem morreu, que o fulano às vezes não mostrou, ou mesmo mostrou comentou, mas não mostrou. Você simplesmente pegar uma figura que já está publicada, usar do jeitinho que ela está no seu trabalho, só para mostrar que o fulano mostrou isso, eu, como revisor, não gosto muito, mas também é muito intuitivo. Tem gente que não vai ter problema com isso. Eu prefiro que você cite, a não ser que a figura seja muito importante, porque é muito complexa e eu quero entender. Se você está pegando simplesmente igual uma ilustração de uma via de sinalização, aí tudo bem, você pode pegar, né, tem várias por aí na Nature, etc., que você gosta, não tem problema nenhum. Com relação à ilustração, eu uso o Illustrator, que é um programa da Adobe. Mas é porque assim, eu uso ele há 10 anos, eu faço tudo à mão, mas hoje tem, além desse Grammarly, outra propaganda, tem um que chama BioRender, que se você pôr aí no Google, você vai achar. Ele já, eu não preciso fazer um share screen, mas se você pôr aí agora no Google BioRender, você vai ver. Também é um programinha desse que você quer colocar uma tartaruga, não sei, ou então uma via de sinalização dentro de uma célula, e tem tudo lá, você só pega os componentes e vai montando. A sua figura não precisa ficar aquela coisa artística, não. Ela tem que ter o essencial. Então, você pode fazer bolinha e quadrado para representar suas moléculas favoritas, não tem o menor problema, desde que você use para facilitar o entendimento em várias esferas, seja, igual eu coloquei naquele exemplo da minha hipótese, que era uma hipótese meio complexa, para você simplesmente escrever, ou você validar algum resultado. Por exemplo, o que eu fiz no negócio do PubMed não é um resultado meu. Eu simplesmente fiz uma busca do PubMed, transformei aquilo num gráfico, mas eu não gerei nada, nenhum resultado ali, tá tudo lá. Mas eu usei aquilo para vender um peixe. Eu falei, olha, graficamente você consegue ver o tanto que plaqueta não é estudada e o quanto que, comparado a outras células, ela é abundante. Então, não fica aquele paradoxo. Como é que a gente se dedicou tanto a estudar outras células e ignorou a mais abundante? Sabe, assim, tem outras coisas por trás disso, mas... Então, assim, tem o BioRender como software, tem o Illustrator para quem... Mas o Illustrator requer mais treinamento, igual o Photoshop, é do mesmo pacote. Eu sou fã, eu adoro, faço tudo lá, animação, tudo, mas eu também faço coisas no programa R de programação, mas tudo assim, essa 1 hora que eu não uso para ler, eu uso para essas coisas. Perfeito, perfeito. Sibeli, você quer complementar com alguma dica nesse sentido? Ou tem uma outra pergunta aqui para você. Pode ir, é isso mesmo. Beleza, uma pergunta aqui endereçada a você, depois o Bernardo, se quiser, pode complementar também, é sobre o projeto. O projeto que você escreve é geralmente baseado numa ideia totalmente sua, ou você escreve de acordo já com a pesquisa do laboratório que você vai vincular? Você vincula já a sua host institution, por exemplo, a linha de pesquisa de lá? Então, depende. Eu acho que... E aí eu acho que a questão, por exemplo, do projeto da Marie Curie é muito direcionada a isso, assim, que você pode, claro que você pode conversar com algum orientador sobre alguma ideia sua e tudo,
mas sempre tem que ter aquela troca. Então, você tem que justificar o porquê que você está indo lá, o que aquela pessoa, né, aquela universidade, aquele orientador vai te complementar, o que você vai aprender lá. Se for pedir uma bolsa, alguma coisa assim, eu acho que é bem interessante sempre falar que, sim, você ter, às vezes, né, ter a sua própria ideia, claro, é sempre bom, às vezes não, às vezes você está indo porque alguém te convidou e você vai trabalhar uma coisa específica de lá, mas sempre mostrar que não só que o que a pessoa pode trazer para você, né, o orientador trazer, que vai te ensinar, mas o que você pode levar para eles também, assim, que às vezes, né, você também é pesquisador, você também está levando alguma coisa de conhecimento. Perfeito. Eu vou fazer outra pergunta para o Bernardo, porque a gente está acabando o nosso tempo e eu queria endereçar uma que é bastante importante em relação ao financiamento. Em relação ao uso máximo dos fundos numa proposta, você acha que é melhor solicitar o máximo, deixar um pouco abaixo do valor máximo? Você deve sempre prever gasto para tudo? Como é que funciona esse planejamento com o uso do dinheiro? O planejamento cada vez mais, dependendo da proposta, né? Do programa para o qual você... por exemplo, o Bill e Melinda Gates, o European Research e o DFG, por exemplo, eles têm auditorias. Então, eles fazem visitas, teoricamente, surpresas para ver como que você gastou o dinheiro, etc, etc. Então, a tendência é que, para tudo que você pede, você tem um planejamento e você explique cada desvio, por que aconteceu. Eu tive que contratar um terceirizado, tipo, fazer um proteoma que não estava na proposta e que a gente não pode fazer aqui, então eu tive que pagar para fazer fora, etc. E aí você justifica. Então, o melhor é você ter o budget bem fechadinho, bem pensado, não extrapolar, vamos supor, hoje em dia os revisores, como eu falei, são cientistas, e dentro da sua proposta, vai ser avaliado por gente da sua área. Então, eles sabem quanto custa um kit de ELISA, eles sabem quanto custa um anticorpo, etc. Eles têm uma ideia. Então, se você põe lá um valor muito absurdo para um negócio que eles conhecem, fica ruim para você. Quando você é pego fazendo coisa errada, todos os seus pontos válidos depois, não interessa. Igual quando eu falei que você usa um resultado preliminar que não é bom, o cara fica pé da vida e não quer nem acabar de ler seu negócio, porque assim, mesmo que o resto seja bom, porque você deu uma falha que assim, alguns de nós consideram assim, esse cara está tentando me enrolar e aí, sabe, eu já não quero nem ler porque eu vou só ficar mais bravo à medida que eu leio. Então, o budget, ele é bem importante também. Se você me permite só um adicional na resposta, na pergunta que fizeram para a Cibele, é que ela falou também sobre essa questão da independência para o laboratório onde você vai, né? Mas também tem a questão de, se você quer fazer uma proposta de um projeto do laboratório onde você está. Vamos supor que o seu orientador é famoso na área de inflamação, etc. E o seu grant é dentro da mesma área. Não tem problema nenhum, depende também do programa. Tem programas que especificamente querem que você se torne independente. Então, ali não cabe você simplesmente continuar a linha de pesquisa que o seu orientador já faz, tem que pensar numa coisa bem nova. Mas como não tem esse requerimento, não tem problema nenhum você usar a sua expertise num assunto e cobrir um branch do projeto que o seu chefe já faz, mas você fazer coisas diferentes, desde que você mostre, olha, não compete com o que ele está fazendo, ou então a gente vai... ele me deu liberdade de fazer isso e coisa, então, assim, depende muito de qual programa você está aplicando. Perfeito. Cibele, você quer fazer algum comentário? Não, era isso mesmo. Beleza. Vou fazer uma última pergunta antes de pedirem uma declaração final de vocês. Começar com o Bernardo e a Cibele também pode falar, porque é sobre MSA. O Bernardo como avaliador e a Cibele como fellow MSA, sobre alguma dica de como definir o título de um projeto dessa proposta, considerando que ele deve formar um acrônimo, né, para identificar o projeto. Eu não sei, quem começar, a Cibele ou o Bernardo? Agora eu posso dar um break para a Cibele. O acrônimo não necessariamente precisa ser ligado ao título. Você pode ter um acrônimo ligado ao projeto como um todo, algumas partes, mas não necessariamente. Mas o título realmente a parte onde você meio que vende o essencial do projeto. Igual estava no meu slide, pensa no título como a sentença mais curta para descrever seu projeto. Esse negócio do elevador, para mim, é assim, muito legal, porque se chegou no andar, vamos supor que o cara vai descer no terceiro andar,
e você está indo para o quarto, se chegou no terceiro e você não acabou de falar, o cara perdeu o resto da sua história, não sabe o que você vai fazer, etc. Então, assim, você tem que pensar num título que carrega aquele why, o que eu quero fazer, pá, e por quê, assim, se você conseguir, né? É muito difícil um título, na verdade. É uma parte que às vezes a gente deixa, tanto o abstrato quanto o título, é uma parte que a gente escreve no final, porque depois que você escreveu tudo, você consegue ver o que vai para o abstrato. Mas, de qualquer forma, colocar o abstrato talvez no meio do caminho ou até antes, te ajuda a identificar o que tem que ser highlight ao longo do seu grande propósito, etc. Porque se você está no abstrato, olha, aqui a gente quer mostrar isso. E a gente quer fazer assim, e a gente acredita que isso vai gerar aquilo. Então, esses pontos você vai meio repetindo ao longo do seu propósito. Então, tipo assim, chega no objetivo, você, de novo, você sumariza. Então, depois que eu citei essa introdução, o que eu quero fazer? Eu quero fazer isso. E aí você descreve como. Então, esse bold que está aqui, está lá no abstrato. E por aí vai. A mesma coisa o título. O título é muito pessoal, muito difícil, mas ele é muito importante. Porque, como todo mundo sabe, se você desligar aqui agora e for fazer um PubMed e ficar olhando tanto de paper, qual que você vai ler? Você vai escolher pelo título. Com certeza, com certeza. Sibeli quer complementar? O que o Bernardo falou não é necessariamente o acrônimo, né, né, a abreviação de qualquer palavra do projeto. E o título, eu não sei, eu ultimamente tenho pensado de fazer não só os catches, né, coisa assim do catchphrase, mas também de já falar para o revisor, né, chamar a atenção e falar, olha, eu vou fazer tal coisa. Então já cobri um pouco do objetivo com o título também. E eu vou complementar falando que como hoje eu estou só contando as minhas tragédias aqui, assim, eu vou falar que uma coisa muito importante para o título é não cometer nenhum erro ortográfico, que foi o que eu fiz no meu propósito da Marie Curie, porque eu submeti ele às 4 da manhã, porque eu estava no Canadá e, enfim, passei a noite inteira acordada. E aí, depois que o projeto foi aprovado, eu vi que tinha um erro mais, assim, bizarro de inglês, assim. Então, presta atenção. É importante, essa dica é importante. É importante, Eu deixo aqui agora, a gente já ultrapassou bastante o tempo, mas mesmo assim, quero perguntar só se vocês têm alguma consideração final antes de eu fazer aqui o encerramento. Eu diria, uma dica, assim, Só se eu tiver que ter. Se tiver tempo de escrever, tentem. Não se deixem jogar para baixo, assim, porque às vezes não tem um currículo muito bom. O currículo é muito subjetivo, número de publicação é coisa subjetiva, e não seu, né? Tipo, a gente tende a se jogar muito para baixo também, assim, que às vezes meu inglês não é lá, grandes coisas e tudo. Tentem. E eu acho, como eu falei durante a minha tese, gente, está tudo lá na internet. Tem coisa boa, tem coisa ruim, dá para filtrar, mas tem muita ferramenta para ajudar, para fazer desenhos, para escrever um abstract, para pensar num título. Então, assim, não vai pelo que eu estou falando, não. Eu aprendi fazendo isso, vendo os outros, copiando, o que eu gostei na apresentação desse cara, o que eu não gostei, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Então, é assim, você aprende com experiência. E como dizem, para ter boas ideias tem que ter muita ideia. Então, os 70% vão falhar, mas pelo menos é assim que funciona. E a mesma coisa para escrever. Tem que escrever muito. Eu queria muito fazer isso 1 hora por dia. Vou ver se eu começo a implementar isso. Mas, assim, escrever muito, porque você vai ganhando hábito, vendo o que os outros fazem e usando todo tipo de ajuda que você puder. Perfeito, perfeito. A gente teve assim muitas perguntas, a gente tentou responder o maior número possível dentro do tempo que a gente solicitou de vocês, ultrapassamos esse tempo um pouco, agradeço demais a disponibilidade. A gente sabe que vida de pesquisador é muito corrida, ainda mais agora, época de pandemia e tudo mais, mas a gente fica muito feliz de poder compartilhar a experiência de vocês, muito importante em relação a essa habilidade de escrever boas propostas. A gente queria encerrar com essa mensagem final de perseverança, né, de não se colocar para baixo, de mesmo quando tiver um financiamento recusado, tentar novamente, existem muitas chances, a Euraxis promove bastante essas oportunidades no nosso site.
nas nossas mídias sociais. Então, muito obrigado, a Cibele e o Bernardo, vocês foram incríveis, gostei muito das apresentações, pessoalmente, acho que o nosso público também. Tivemos aí mais de 500 participantes durante a maior parte do webinar, só agora no final o pessoal começou a sair, mas muito boa audiência. Eu lembro que a gravação desse webinar vai ficar disponível no nosso site, as apresentações realizadas também, no máximo 2 dias vocês vão receber o link, todo mundo que assistiu a esse webinar, para vocês poderem acessar. Com isso, eu agradeço também a Charlotte, que me ajudou bastante compilando as perguntas. Ela está aqui no backstage, nos bastidores, ajudou muito sem ela. Isso teria ficado com certeza muito mais bagunçado. Obrigado a todos. E olha ela aí, ela apareceu. Acho que a Charlotte pode dar o tchau e encerrar o webinar. Acho que ela está no mudo. Ou não? Ah, o som tá ruim, o som tá ruim. Mas, bom, eu vou encerrar aqui. Muito obrigado a todo mundo. Vou encerrar aqui a transmissão. Uma boa tarde, boa noite para quem está assistindo de outros lugares. E é isso. Uma boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.